Salve, graças a Deus por mais esse trabalho. Salve. É, salve Deus, salve Pai, salve os homens, salve Nossa Senhora, salve Mãe, salve a de Nossa Virgem Maria, salve esse trabalho, salve meu filho. Salve, Pai Joaquim. Boa noite. Muito obrigado por mais essa oportunidade de trabalho. Sua bênção, meu pai. Deus nos salve, filho, a bênção de Deus. Faz tempo que você não chama mais o velho para trabalhar, filho. Ô, pai, eu dependo do Fernando e posso falar que eu tava com saudade do senhor. É, acho que a última vez que nós tivemos uma prosa foi naquela terra perto de onde você mora, né, filho? Meio do Foi, mar. foi, foi Hum. sim, pai. Eu queria dar uma continuidade para a conversa que nós teve das plantinhas, que acho que naquele dia nós não falamos tudo que tinha que falar. Tá certo, pai. E posso dizer pro senhor que eu queria que o senhor nos orientasse com uma questão de funcionalidade. Hum, Por exemplo, pai, uma pessoa que trabalha num ambiente que muitos consideram carregado, como um hospital, por exemplo, hum. qual seria o banho que ela deveria, com as ervas que ela deveria tomar antes de ir e depois de retornar para sua casa? Olha, esses ambientes especiais nas pessoas que mexem com coisa de operação, que tem sangue, essas coisas, Sim, eu sempre aconselho de usar o SAR, né, filho? sim. Mas o SAR não pode ser usado com muita frequência, porque ele faz uns buracos no corpo espiritual da pessoa. Então, o SAR ele deve ser usado quando a pessoa vai num luto, vai no cemitério, vai na igreja muito pesada, aí o filho pode usar o SAR. O que pode ser feito é o seguinte: tem o tal do sal preto, sal negro, Hum, que é um sal, ele é mais de. Ele não dá no mar. Ele é da meio das pedras. Ele é sulfuroso. Então você pode lavar os pés na água. Banho antes, isso depois de sair de lá do trabalho. Antes de ir para o trabalho, já usa as plantas quentes para poder já, porque aquilo já é limpador, você uhum. é purificado. Mas assim, todo dia usa isso aí, a pessoa fica que nem você usar água de que boa todo dia na parede, vai chegar uma hora que vai amarelar. Então é de vez em quando, uma vez cada 3 dias, para quem trabalha nesses ambientes, pode tomar um banho de planta quente. Tem muita gente que vai chamar de planta braba e planta mansa. E eu chamo de quente, de morna e de fria. Se a pessoa vai para esses ambientes, planta quente e forte, pode tomar o banho. Eu gosto de colocar 3 folhas de mamona, Hum. 3 folhas da mamoninha, que o povo chama também de pinhão roxo. Pião roxo, sim, pai. Pinhão roxo, que o povo chama de mamoninha ou mamona roxa. Ele é da mesma família, é maminóizinho. E pode usar o peregum. Se não tiver o peregum vermelho, pode usar o do verde e amarelo. Na sua terra chama peregum, filho? Chama, chama sim, pai. E muita gente conhece como pau d'água e muita gente que vai conhecer como dracena, Dracena também conheço por esse nome. pela dracena. Se for para descarregar mesmo, é bom usar a dracena vermelha. E aí falar, pode lavar a cabeça? Pode não lavar a cabeça. Eu vou falar uma coisa para você. Não é todo dia que você pode lavar a cabeça com sal grosso. Não é todo dia que você, se você é de um santo, eu sempre costumo falar isso. Se o seu santo tem uma quisila com uma planta, por que que você vai colocar aquela planta na sua cabeça? A plantinha não vai deixar de fazer a caridade dela. Mas para não quisilar com o seu orixá, que nem fala, tem alguns orixá que tem quisila com caranguejo. Você vai esfregar um caranguejo na cabeça? Não, né, filho?
Claro que não, pai. Se você é filho de Oxalá, você vai esfregar sal no cabeça? Não é muito bom também. Então, assim, se você é filho de Ançã, não vai ficar esfregando muito manjericão na cabeça que vai dar um desgosto do orixá, não da energia da planta no corpo. É o orixá. Porque você nunca sabe qual é, que é a ligação que a pessoa tem com aquele orixá. Você já viu, tem filho que nunca foi no candomblé e da primeira vez que vai, bola. Cai bolado no chão. Então, se a pessoa está muito madura para receber o orixá, não estou falando de guia, orixá. Você chega, ela está madurinha. Aí você pega e me coloca uma planta quisilenta na cabeça dela, você atrapalha a energia do orixá, não a energia da plantinha. Que a planta não faz mal para ninguém, não, filho. Uhum. É verdade, pai. E para quem muitas vezes não tem uma acesso a essa planta em determinado dia, que vai para um lugar desse, o sabão da costa pode ser uma opção, pai? Sabão da costa é bom. Você pode fazer sabão. Para quem gosta de fazer sabão, gosta de fazer, tem que fazer sabão em casa. Vai usar daquela tarda soda, né? Pode colocar com sarcinha. Você macera a sarcinha e mistura, é muito bom para carregar, para dar energia para a pessoa. E o sabão da costa ele descarrega. E se não tiver o sabão da costa, sabão de coco, sabão de coco serve para tudo, filho. Ah, beleza. É assim como eu também falo do eu age. Eu Fala do age, que, pai? eu age, que Eu age. é o anil que usa na roupa. Que as mulheres não botam a roupa com anil para quarar. É verdade. Aquilo pode ser usado para limpar a casa, para lavar a cabeça, para lavar o corpo. Aquilo é de energia. Aquilo traz uma força muito grande. Então, você pode usar. Para quem não pode tomar banho de erva sempre, toma um dia de descarrego. No outro dia, toma um banho de alecrim, toma um banho de anil. Pode tomar de cabeça aos pés, não tem problema não, filho. Quando Uhum. achar outras plantas, às vezes você pergunta assim, o preto velho falou para tomar banho de dracena. Não achou a dracena? Aquela plantinha, como é que chama? Patchouli. Toma a folha do patchouli que ela serve para outras coisas. Ela existe para substituir as outras. Pode tomar o patchouli do mesmo jeito. Que Hum. é uma erva cheirosa que as negras usavam para lavar roupa. Olha que Ela legal. substitui também. O... Pai, para lugares muito carregados, algumas pessoas também se utilizam de um cordão de palha chamado contregum. Hum, Esse contregum, para que ele tenha um efeito, é preciso que ele seja preparado com um banho de ervas com hum. ele. O senhor pode passar como se faz isso? Depende da nação que a pessoa vai usar, né, filho? Tem gente que vai usar o contregum usado, lavado nas plantas do abô, que é dos orixá. Uhum. Você pode colocar o contregum do orixá que você trabalha. Você pode colocar planta de força ali. Então você pode colocar. Eu gosto muito da mamona. Então você bota mamona, vai macerar, viu, filho? Sim, Não é senhor. diferente. Vai macerar 3 dias. A mamona pode colocar também. é, Pode colocar umas folhas de aroeira, que é muito bom. Você pode colocar esse que eu falei hoje, que é a mamoninha. Pinhão Aí roxo. depende do orixá que você tem. Às vezes você tem. Você sabe que a mamona é de Oxalá. Não Mas era de pai o Baluaê, pai? quem manipula é Exu. E o Baluaê ele recebe como se fosse um prato. Você, Ah, sim. a mamona, o Baluaê come no prato da mamona, na mão da mamona. Então, mas ela pertence ao Oxalá. Muita gente fala assim, mas ó, a mamona não é de Exu? Não, filho. A mamona é de Oxalá. Quem manipula é Exu. E, por exemplo, pai, eu não sabia que a mamona ela era trabalhada por Exu. Eu sabia que ela era de Oxalá, mas que para mim quem utilizava era pai o Baluaê. E Já o o Baluaê também usa. Sim, na questão do pinhão roxo é que eu conheço ele como uma erva de Exu. E aí eu já vou falar para você que quem trabalha também é o Baluaê. Olha que interessante, pai, não sabia. Eu vou lhe falar uma coisa, muitas vezes onde Exu entra, a energia de Obaloaê também entra.
Que ele é uma planta esgotadora, né, filho? Sim. Esgota energia ruim. Então é, por exemplo, é uma planta de Oxalá. Mas você já ouviu falar de cama de mamona? Cama de mamona, não, pai. Às vezes a pessoa tem aquele problema de saúde que não há meio de sarar, e os médicos não descobrem o que que é. Aí você faz uma cama, coloca enche ela de folha de mamona, cobre com lençol, no máximo 3 horas fica deitada lá. A mamona vai puxar toda a força ruim. E pode até misturar umas folhas da mamoninha, que é o vinho roxo. Olha, pai, que coisa interessante. Então, com outro ensinamento do senhor, eu posso somar, por exemplo, fazer uma folha de cama de mamona para uma pessoa que esteja doente e colocar um pedaço de raiz de ginseng abaixo dela para ajudar nessa puxada? Também pode. Também pode. Você coloca ginseng numa pratinho com água. É. Aí depois que passou umas 3 horas, você pode despachar num rio, pode até tocar fogo na mamona. Mas a raiz, você deixa debaixo da cama mais um. Pode deixar até uma semana. Que ela vai a febre. Depois você descarta ela. E, independente do mal que a pessoa esteja, desde uma coisa um pouco mais complexa quanto a uma coisa bem simples, eu posso utilizar desse artifício. Pode. Filho, vocês têm tanto remédio. Esse que vocês vai comprar legume e muitas vezes vocês não sabem o legume, a belezura que os legumes são para poder arrancar. Gente que tem furúnculo, se você catar um inhame e você catar ele e socar antes de cozinhar. Tem gente que faz depois de cozinhar também. Mas antes de cozinhar, você coloca em cima do furúnculo, ele puxa o furúnculo para fora. Tem tantas plantas, tem tantas que vocês usam até de tempero, de coentro, que é o estômago. Vocês têm todas as medicinas, não precisa ficar dando dinheiro para os outros. Que eu vou ensinar uma coisa para você. Esses povos vendem o remédio, mas eles vendem a doença também, viu, filho? Eles vendem a doença para depois ele vende o remédio. Para você ficar naquele ciclo vicioso. Eu vou falar uma coisa para você. Eu sou do tempo que panela era gamela. Os mais ricos tinham panela de ferro. Mas era panela de barro, panela de ferro. Eu vejo que hoje muitos usam essas panelas de alumínio. Aquilo é um veneno, filho. Aquilo vibra baixo na energia. Aquilo é pesado, alumínio é pesado. Ainda mais se você bota na comida, aquela energia, ele transmite uma energia errada. Você tem que saber usar alumínio. Que nessas pedrinhas que vocês usam de energia, pirâmides que vocês vendem aí, isso vai alumínio também. Mas aquilo não vai na boca, aquilo não vai para dentro da pessoa. O alumínio, tem muita gente que usa aquela marmita e vai raspando a comida no fim, né, filho? É verdade, pai. Aquilo vai pro sangue, aquilo deixa a pessoa doida depois. Quanto mais alumínio a pessoa bota no sangue dela, depois ela tem problema até de memória. Vai ficando mais velho, vai ficando mais doido. Não pode botar muito alumínio no corpo. Entendo. Nossa, tem tudo na devida proporção. No caso dessa questão do alumínio, quando o senhor diz que a perda de memória seria porque ele não é um condutor elétrico tão grande como, por exemplo, um ouro ou um cobre, e isso atrapalha na conexão das sinapses, por isso que não dá o processo elétrico de passagem de informação mais lento. Seria por isso, pai? Eu não entendo essas linguagens que você está falando, mas ele dificulta mais que as outras coisas. Se você fizer a sua comida numa panela de ferro, o que vai soltar de ferro, mesmo que seja pouco, aquilo vai fazer bem para você. Sim. Tem algumas, até o ouro faz bem para o corpo, mas no mínimo não faz bem para o corpo. Eu vou contar nós ia falar de planta e eu já me desembesto para outras conversas. Não tem umas prosas que, quando é tempo de chuva, que quando começa a relampaguejar, eu mesmo não sei qual que é o certo de falar, se relampar ou relampaguejar.
várias partes do Brasil falam de forma diferente. Por exemplo, eu aprendi como relampejar. Depois de Aí, já vi já relampear também. eu sempre me falei relampaguejar. Quando começa os relâmpagos, você cata e cobre a faca, cobre todas as coisas, colher essas coisas, com pano. Mas eu vou falar uma coisa, não funciona mais hoje. Porque no passado, fica, a faca não era feita de alumínio, que alumínio não puxa raio. Uhum. Alumínio não puxa raio. O que puxa raio é quando tem mistura com cobre, quando tem mistura com outros, como é que chama aquele? Bronze. Quando é misturado com outras coisas, alumínio não puxa. Então, quando a pessoa cobre com pano, é para esquecer de mexer ali. É que nem o espelho. O espelho é feito de aço, mas e cobre também para não puxar, mas aquilo lá também não vai puxar o raio. Antigamente, os espelhos em volta dele era de ferro, era de metal, era de ferro duro. E aquilo puxa. Às vezes o espelho está para a beira da janela e não tem mais. Se você fica se espelhando ali, você pode puxar. Então, o fato de você cobrir aquilo lá é você esquecer de estar perto. Aí você deixa de lado. É aí que está a simpatia. Você deixa, você cobrindo, você não está perto. Porque, mas colher de alumínio não puxa nada, não. Tá certo, pai. Tem coisa de remédio dos antigos, filho. Por exemplo, você sabe que chama essa plantinha que tem bastante quintal no meu filho, que é essa plantinha, a mora. Hum. A mora ela é muito boa para a saúde, filho. Ela serve para de tudo. Para de tudo. É para problema no rim, problema no limpar sangue, é para dor de. Mulher que tem problema de dor, de parto, de quando desce as regras, de enxaqueca. O chá da mora miura é uma belezura. Aí você fala assim, diz que no passado só curava bronquite quando fosse feito simpatia. Já escutou falar disso? Já, pai. Isso é verdade. Isso é verdade. Vamos ver. Você sabe de simpatia de curar bronquite com o que você conhece? Eu conheço com perna de rã, pai. Vai ver que é bom também. Eu vou lhe falar, tem de rã também. Já escutei de falar de perereca, então. É isso. Tomar Rã, chá de perereca. chá de perereca, chá de pata de rã. Eu aprendi dessa forma. Aquele casulo do bicho da seda, aquilo é remédio. Sabe por quê? Espera o bicho sair. Mas também, se comer o bicho não faz mal. A pessoa tem problema no pulmão. Sim. Você cata aquilo e torra e mistura na comida da pessoa. Ou então você torra e mistura num xarope. É bom, é mais bom ainda quando é xarope feito com as folhas de guaco com uma bora miúra. Sabe por quê? O casulo, ele tem o quê, filho? Os pauzinhos do pé da mora. E ele é envolto no quê? Nos fios da baba do bichinho. O bichinho baba o que ele come, que é feito o fiozinho. Se você torra aquilo é antibiótico. E você toma aquilo vai curar o teu pulmão. Aí fala, isso é simpatia? Se é simpatia, se não é, filho, o que vocês chamam de modernidade dos remédios de hoje em dia, lá na terra dos olhos rasgados, eles estão fazendo a mesma coisa que os velhos faziam aqui. Então, você chega lá, eles te dão um monte de folha e toma um chá e sara. Aqui vocês gastam a vida inteira tomando uns bolinhas, e essas bolinhas às vezes não sara. Uhum. Mas a cura está na natureza. Entendo. Mas na questão do chá com esse casulo, independente da planta que ele tenha feito casulo, ele vai ter a função de acordo com a baba do que o bicho fez o casulo, correto, pai? Aquilo é limpo demais. Entendo. Aquilo é muito limpo. Os povos vão ficar com nojo que é feio, aquilo é limpo. É interessante como a gente às vezes tem tudo à nossa mão e não percebe, né, pai? Hum.
Eu vou entrar dessa forma então, pai. Por exemplo, um chá para desintoxicação. É, a pessoa comeu alguma coisa que intoxicou ela, consumiu alguma coisa que ajude nessa limpeza. Você pode usar. Tem uma planta que chama ruibarbo, que é muito boa. Mas ou você pode usar. Come bastante agrião para Agrião. desintoxicar. Tudo que é amargo vai ajudar o fígado a trabalhar mais forte. Uhum. Você pode tomar, para desintoxicar, você pode tomar ah, as chá das folhas da mora miura, e você pode. Esses dois já sara. Agora, se o problema é de febre de dentro, febre na barriga, febre no intestino, você coloca sarça, coloca na água, deixa passar da noite pro dia, do outro dia você toma aquela água de sarça, que é uma belezura. Hum. Para a questão do fígado, o boldo, ele também tem a aplicação de limpeza, pai? Depende do tipo de bordo. Se você for usar do tapete de Oxalá, aquilo intoxica. Então é no máximo 3 folhas. E é até melhor quando você soca esse bordo, esse tapete de Oxalá, Uhum. aí você toma em jejum. Agora, se você for tomar do aquele outro, Do bordo do Chile? Chile, Hum. aquele pode tomar o chá. Não tem problema. Entendi. Por exemplo, nós falamos do fígado agora. Para alguém que tem uma dificuldade cardíaca, para alguém que tem algum problema de coração, qual seria as melhores ervas para ele fazer um chá para auxiliar ele, pai? Eu, para pensar, para coração, ele é muito nervoso, você está falando? Ó, Não, quando ele tem alguma dificuldade, como já passou por um ataque cardíaco, tem uma fraqueza. o coração é fraco. Então, assim, eu vou lhe falar o que não tomar. Não pode tomar café. Depois de uma refeição, Hum, você pode tomar até uma garapa quente. Faz bem. garapa quente. Você esquenta a garapa e toma como se fosse um chá. Você pode, nesse caso, se não for, tiver problema de diabetes. Uhum. Você pode. Chuchu. Você pode comer bastante chuchu. Você pode comer bastante melancia. Isso tudo que é mais fraco. Agora, o coração, você não pode usar de jeito nenhum aquela bolinha, a jurubeba. Mas você pode usar bastante gengibre. O gengibre ele vai limpar. Uhum. Sempre depois de comer, come um pedacinho, não muito, né? Um pedacinho de gengibre, que ele não para a comida dentro. Porque se você come comida muito pesada, o corpo vai precisar puxar mais energia, vai puxar a energia do coração. Que bombeia o Então, sangue, sim. se você bota um pouco de gengibre, o gengibre vai aquecer. Então, ele vai aquecer o corpo, mas ele vai limpar, ele tira a gordureira. Mas não pode tomar café. Problema de coração, não pode tomar café. Aí Sim. vai água de, como é que chama? Beterraba. Você ferve a beterraba para comer a beterraba. A água dela você pode tomar depois que você está fazendo uma comida. Ela é até bonita, filho, não tem gosto de nada. Uhum. Tomar água de beterraba, pode tomar gelada. Ela faz bem. Ah, É ferro. por exemplo, pai, eu aprendi também que a cebola seria muito bom o consumo dela também para problemas do coração. A cebola e também o alho. O alho também, pai? Vai viver para sempre. Cebola, alho, gengibre, filho. Vai viver para sempre. Tá certo. Agora, por exemplo, para um problema de colesterol, que é uma coisa que aflige muita gente, eu aprendi que seria a água da berinjela. O senhor concorda e tem alguma outra dica? É uma verdade. A água da berinjela, aquela de maracujá, aquela parte amarela, branca do maracujá, se Hum, você deixar secar e depois moer, aquilo baixa as diabetes também. É uma beleza. olha que interessante. Do maracujá eu não sabia. O, o- Pessoas que têm problemas agora relacionados aos ossos, que tem uma, digamos assim, falta cálcio para Hum. essa pessoa. O que seria mais indicado ela tomar? Eu aprendi que teria que ser uma alimentação com
fortalecer o tutano, ou seja, utilizava o mocotó, por exemplo. Existe alguma planta, alguma erva que possa estar substituindo o mocotó e está vindo a ajudar ela na formação de cálcio pro corpo dela, pai? Guiné, Guiné? é. Tem muita gente que pensa que Guiné é veneno. Tem mais de 8 tipos de Guiné. Você vai fazer um chá de Guiné, aquilo volta a dar força para os ossos. Agora se tem problema na coluna, coloca debaixo do colchão, você coloca uma cana. Se for da cana caiana, melhor ainda. Quanto a menos, a mais retinha. Não vai colocar aquelas canas caiana torta. Coloca mais reta. Coloca no meio da cama, você vai ver se não passa as dor. Olha que interessante, pai. E para as dor nas pernas também. Se você mede o tamanho da cana para o tamanho da perna da pessoa e deixa do lado, debaixo da cama, aquilo lá vai passar as dor nas pernas. Da cana é interessante, eu não sabia. E a aplicação da cana, tirando para essa questão, ela tem mais alguma que possa ser aproveitada, pai? Quando vocês têm muita necessidade de comer doce, você pode mastigar a cana. Mas essa qualidade de açúcar branco que vocês usam, aquilo é veneno, meu filho. Uhum. Vocês comem veneno de 3 formas. Vocês comem na hora de comer sal demais, farinha branca demais, e você bota também esse açúcar demais. É mais fácil você fazer rapadura e moer e usar aquilo para adoçar do que usar. Esse açúcar branco é veneno. Isso é veneno. Você pode usar. Tem açúcar. Os caboclos mesmo sabem fazer açúcar da flor do coco. Aquilo é uma beleza também. E aquilo baixa coisa de sangue, quando está muito pesado, muito grosso o sangue também. Eu acredito também que o mascavo, açúcar mascavo, ele pode ser uma boa substituição para esse açúcar refinado. Já tentei trabalhar com ele aqui em casa. O gasto dele é maior, mas funciona do mesmo jeito. É que o homem branco, filho, aprendeu a comer doce. Por que verdade. Que o caboclo, o índio, até nós, os pretos, nós não era de doce. Comer doce faz mal, filho. E eu vou falar uma coisa agora que você vai ficar mais branco do que você é, com o que eu vou falar. Esses pãozinhos que vocês comem, você gosta de comer mais o pãozinho branco ou mais o pãozinho que está mais torradinho? Eu gosto dele mais torrado, pai. É veneno. Veneno, pai? É veneno. Porque você cata a farinha, como que chama que tem? Amido, né, filho? Isso. O amido, quando ele esquenta demais e passa a temperatura da água, de fervura da água, se ele esquentar mais que a água, a água ferve. Depois se aquilo aquentar mais que a água, aquilo vira veneno. Então o amido, quando começa a ficar torrado, aquilo é canceroso. Então é mais fácil vocês comer, já que vai comer o veneno, que é a farinha branca, então come ela antes de torrar. Tudo que vocês comem torrado é veneno, filho. Dessas coisas de batata, tudo que vai, essas farinhas que você chama de amido, tudo isso que quando torra, vira veneno. E a partir do consumo do amido, que infelizmente todo mundo consome ele, pode haver uma diminuição depois dessa nossa conversa, pai. Qual seria o processo de limpeza para a remoção dele? Tirando o não consumo, né? Come inhame cozido, come batata, como que chama aquela? Batata baroa. Também, mas aquela caranhame, caxi, você conhece caxi? Caxi eu não conheço, pai. Caxi também tem. Cará de cerca. Cará de cerca é uma beleza também, é um cará que parece uma crista de galo. Parece uma moeda. Uma moeda. Cará eu conheço. Porque tem o cará de cerca e o caranhame. Aí você vai. Tanto o cará de cerca quanto o caranhame são bons para poder limpar. E vou falar uma coisa para você. Gente cabocla, gente negra não come pão. Os antigos. Comia o que dava da terra. Sim. O que a terra dava cozido e era
Você conhece fruta-pão? Conheço, pai. Ah, fruta-pão, filho. Aquela é boa demais. Vocês têm que aprender a parar de comer essas coisas de muita farinha. Isso porque eu ia falar de planta, eu estou falando da farinha. Porque isso aí quem trouxe para cá deve ter sido os italianos. Vocês acham que está com fome, mas não está com fome. Está com o bucho cheio de farinha ainda, mas está achando que está com fome. E quanto mais você joga, mais vai virar açúcar, e mais açúcar vai virar no seu corpo, e você vai é, é, começando a ficar mais cansado. Então, você quer ficar bem, filho? Você come a raiz. Tá certo, pai. O... Então, eu posso fazer um comparativo da seguinte forma, pai, que a estimativa de vida anterior a esses nossos tempos agora, ela era maior devido a uma alimentação mais saudável comparada a essa besteira, a quantidade de besteira que comemos hoje. Olha, no meu tempo, andava no meio do mato, no meio do brejo, via uma taioba, levava aquilo para comer em casa. Hoje vocês vêem uma folha de taioba e não sabem o que é. Verdade. Da taioba você aproveita o inhame, da taioba você aproveita também a folha. É uma beleza para comer, para limpar por dentro, e aquilo mata a fome. Às vezes vocês têm problema de... Você me perguntou de coração. Sabe uma coisa que é muito bom para pressão? Hum. Aquela folha de espinhenta. Vocês chamam de parma ou vocês chamam de mandacaru? Como é que você chama aquilo? Ah, sim, eu conheço como mandacaru. Que é uma folha, parece uma folha de parma, não é, filho? Sim. Parece uma parmatória. Ah, é verdade, ela parece com uma palma, realmente. Parece uma parmatória. Você abre ela, coloca ou rapadura, ou pode até colocar esse açúcar preto que você falou, dentro dessa. Faz abre ela do meio, enche de açúcar, espeta com um palitinho, deixa pendurado em cima da. Onde você faz a lavação das coisas. Uhum. Deixa um copo embaixo. De manhã, você vai ver que aquela baba vai ter descido junto com essa açúcar que estava lá dentro. Uhum. Você toma aquilo em jejum, aquilo é uma beleza, filho, porque você não vai sentir fome de comer porcaria depois, e aquilo vai baixar a pressão. É uma beleza. E cura também problema de pulmão, viu, filho? Olha que bom, pai. Belezura aquilo, coração e pulmão. Olha que legal. Eu acho muito bacana essa oportunidade de conversar com o senhor por esse aprendizado. Mas pai, tira uma dúvida agora que é até um pouco fugindo do nosso assunto. Todo esse conhecimento o senhor teve durante a sua existência, as suas existências aqui na Terra, ou o senhor teve esse conhecimento através do estudo depois de ter desencarnado, pai? Muito durante o encarne como nego. Mas eu também não fui só nego, filho. Eu fui Sim, índio também. sim. Eu muito aprendi, mas muito, desses tempos. Outras coisas nós aprendemos, os médicos do espaço, que é a linha corrente médica, vem passar para nós o que nós devemos fazer para vocês usar. Muita coisa se aprende dentro da terreira. Sim. A entidade chega e fala, os médicos mesmo falam assim, esse aqui não pode tomar remédio das bolinhas, ensina a fazer isso. Aí nós guarda para usar na hora certa, para ensinar a usar esses remedira. Verdade. E uma outra dúvida quanto a essa questão, pai. A partir do momento que eu utilizo ervas para fazer um benefício para mim, dependendo da qualidade dessas ervas, se tiver algum irmão espiritual negativo comigo, essa erva vai ter um efeito para ele também. É. Essa, Ela vai purificar. ela vai o quê, pai? Ela vai purificar o seu corpo. Se o seu corpo está purificado, não vai encostar o negativo. Sim, sim. Mas uma dúvida, se ele já está se ele já está comigo, vamos me botar como exemplo. Se ele já está comigo, a partir do momento que eu faço essa limpeza, ele sofre essa limpeza também, isso pode adiantar a evolução dele em alguma coisa ou simplesmente ele não vai perder o interesse? Se ele está grudado, você sabe o que é? Eu não lembro o nome daquele peixinho que vai embaixo do tubarão. Como é que chama aquele negócio? Eu sei o que o senhor está falando, mas agora eu não lembro o nome também.
aquele bichinho come resto, não come? Sim, sim. Como se fosse É, um parasita. é. A mesma coisa o encosto faz. Sim. Se você está com problema de fígado, ele vai estar com problema de fígado. Você começa a tratar seu fígado, ele já começa a tratar no espiritual também. Mas era essa bem a minha dúvida, porque a partir do momento que eu faço uma coisa para me beneficiar energeticamente, tem alguém energeticamente também colado a mim, ele vai sofrer o benefício, sofrer não, vai ter o benefício do que eu fiz. E Se isso, você está cuidando do seu corpo espiritual, do seu corpo físico, do seu corpo da cabeça, se ele está grudado no você, vai passar para ele também. O que antes dificultava, agora passa a beneficiar. sim, sim. Porque muitas das vezes, pai, algumas pessoas não têm uma compreensão de que é um irmão que está ali, que precisa de auxílio também, e que só está ali porque tem afinidade com você por alguma coisa que você pratica. É a mania de chamar de demônio, né, filho? E às vezes é um parente seu. Muitas das vezes pode ser realmente o caso de ser um parente. Então, para quem está ouvindo a gente, quando for fazer alguma coisa de bem para si mesmo, agradeça a Deus pelo bem que está fazendo a si mesmo. E muitas das vezes Deus é tão bom que ele faz com que você faça um bem para você e esse bem seja compartilhado com outros à sua volta, independente se você os vê ou não, né, pai? Hum, Muitas plantas têm encanto, muita simpatia vem do encanto. É. Lembra que eu falei para você uma vez da Sinhá da Figueira? Lembro? A Sinhá da Figueira, ela gira mais na linha da Yansan, não é? Sim. Yansan manda em que parte do corpo? Em ação, parte do corpo? No fígado. No fígado, pai? É. Yansan, vocês não falam da pessoa que é visceral? Da, Agora eu entendi a relação. o fígado é da Yansan. A Sinhá da Figueira trabalha nessa linha. Então, quando você está fazendo um tratamento de fígado, então você não vai comer o figo, que é uma inflorescência, você não vai comer. Aí você não vai passar debaixo da planta da Sinhá da Figueira, porque a Sinhá da Figueira usou o axé dela para curar o seu fígado. Então, ela tirou. É que nem ela tirou e jogou para a planta. É por isso que você não vai voltar para lá. Na planta, você respeita o tempo da planta ter a maturação. Eu queria falar a palavra mais bonita ainda. Não é maturação, eu não sei falar. Mas ela vai ter o tempo de consumo da doença. Ela vai transformar aquilo. A energia. A transmutação da energia. Decantação. 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 Entendi, pai. Vocês pensam que Pombagira e Exu trabalha só para mexer com coisa de homem e de mulher. Mas linha de caveira, a maior parte deles trabalha na linha da cura, filho. Uhum. Então é a mesma coisa. Muitos Exu é o médico dos pobres. Concordo com o senhor, pai. E aproveitando agora o exemplo de caveira, e a relação que tem de Exu com a bananeira para um trabalho de cura, o senhor pode falar um pouco disso? A linha de caveira, muitos trabalham, é o próprio ponto fala. Firma o ponto na folha da bananeira. Sim. A bananeira tem muito mistério, filho. A bananeira, vou lhe ensinar uma coisa. Você quer fazer uma pergunta para Exu, ainda mais na linha de caveira? Você vai para frente da bananeira e faça uma pergunta. Se você está precisando muito saber. Quero saber se essa pessoa está me prejudicando. Você olha para a bananeira e firma no Exu. Se a bananeira mover a folha para os lados, ela vai dizer que não. Se ela mover para frente, ela vai dizer que sim. Então existe uma coisa de Exu dentro da folha da bananeira. Entendo. E outra coisa, filho. A bananeira, a banana é muito bom para tirar dor. Ela trabalha na sustentação do corpo. Potássio, sim. Se você não come banana, os potássios vai não te dá firmeza. E o que é que te dá firmeza para se manter de pé? Os ossos. Uhum. A banana, o osso, a caveira. Caveira é sustentação, filho. Caveira é sustentação. É o que você tem por dentro de você. Então, a bananeira e a caveira são duas. Elas seguem para deixar você de pé. Elas são planta de firmeza. Entendo. E ela tem o tempo dela. Depois que ela deu o que ela tem que dar, ela morre.
Se você quiser que ela nasça de novo, você tem que cortar para o fim dela nascer de novo. Assim acontece com a vida. Assim Sim, acontece com ela tem um mistério. sim. F- Falando um pouco mais da bananeira, pai, a, ela tem o que é chamado de coração da bananeira, que realmente parece um coração. Ali, o senhor pode passar alguma simpatia de cura com o coração da bananeira, pai? Coração de bananeira a mulherada usa muito para fazer simpatia para homem, né, filho? Eu não Mas quero, não gosto de abordar esse tipo de questão negativa, porque geralmente quem faz isso, pai, não tem consciência do que é influenciar o livre-arbítrio de outra pessoa. mas se você vai usar o coração da bananeira, mas pode ser comido, você vai ter um jeito certo de ferver, tirar o amargor dela, Hum, você pode comer e ela vai fazer bem pro fígado também. pro E fígado faz bem pro também. coração. Tá certo, pai. O, o senhor observa que, independente da alimentação, que é o básico da vida, existem muitos outros alimentos que são compostos apenas para matar uma vontade. Por exemplo, um biscoito doce, que é muito, muito açúcar. Hum. É muito açúcar. Então, para fazer a limpeza do sangue do açúcar, pelo menos muitas pessoas falam que seria a. Não é penicilina, eu esqueci o nome dela. Insulina. A, o fruto da insulina e o chá das folhas da insulina seriam para ajudar na limpeza dessa questão do açúcar, não somente para pessoas que têm a diabetes. Para fazer uma limpeza da questão do açúcar, pai, o senhor pode nos dar outra planta? Eu vou lhe ensinar como é que faz limpeza, mas tem que começar logo de manhã. Hum, Você vai catar manteiga e você vai ferver a manteiga até tirar toda a escuma dela. Aí você vai clarear ela. sim. Guarda ela. Não bota no gela-gela. Guarda o tempo dela, 10 dias, do lado de fora. Você vai catar o açúcar preto. Guarda. Você vai catar gengibre ralado. Então, de manhã, você vai fazer uma mistura de uma colher dessa manteiga sem a, a escuma, junto com uma colher do açúcar preto e junto com uma colher do gengibre ralado. Faz uma mistura, que ela é a massa que você vai comer de manhã. Acordou, você ferve uma água, coloca um limão e bebe água morna com limão. Passou meia hora, você pode comer essa massa que eu te dei. Não carece de comer mais nada durante umas 4, 5 horas, filho. Porque você está satisfazendo o seu corpo a vontade de comer o doce. Você tá comendo gengibre, que é para limpar e acelerar. Você está comendo a manteiga, que a manteiga também vai limpar e acelerar, e ela desentope. E o limão também vai servir para poder limpar e esmagrecer. E a água quente, ela tira o jejum da noite. Se você fizer isso todos os dias, durante os 7 dias, pode fazer de 6. No 7º dia de manhã, você toma um chá daquele. No 7º dia você não vai tomar isso, você vai tomar o ruibarbo. Aí você toma um chá de ruibarbo e deita. Espera passar uma hora depois que tomou o ruibarbo. É um dia que você levanta mais tarde, se for no domingo. Se levantou às 7, toma e fica deitadinho uma hora. Você está desintoxicando seu corpo todinho. Que legal, pai. Que como eu falei no começo, mas temos tudo à mão e não sabemos como utilizar, é Vocês verdade. têm tudo, filho. Vocês têm tudo. E essa que o senhor falou, todas elas parece que fazem a aceleração do metabolismo para que ele queime Hum. o que está de negativo para depois você conseguir botar para dentro alguma coisa que não vai te prejudicar. Vocês não falam do tal do óleo de coco, que agora vocês estão tomando óleo de coco? Hum, sim. Eu fui criado na banha de coco, filho. Eu fui criado na banha de coco. As negras catavam a parte branca do coco ralado, Hum. fazia aquilo tirar a nata dela, e aquilo fazia nós comer a nata daquilo. Era uma belezura. Olha que interessante, pai.
Então, o óleo de coco, mesmo que seja comprado com o preparo que vem, ele pode ser utilizado de uma forma mais saudável do que esses Ou outros você óleos. pode fazer em casa, né? Sim. Pai, vamos voltar agora um pouco para a questão espiritual. Quando nós vamos fazer a limpeza, o senhor falou do banho de sal, eu sempre aprendi que ele seria do pescoço para baixo. Nunca pensei em botar sal na cabeça, pai. É, eu não gosto que bota coisa pesada no meio da cabeça. Eu falei para você, se você é filho de Oxalá e vai lavar a sua cabeça um sar, você está trazendo quizila do orixá. Sim, Está atrapalhando o seu corpo espiritual. Seu corpo físico não vai atrapalhar. Seu corpo de cabeça não vai atrapalhar, mas é o corpo espiritual que pode dar uma quizila. entendo. Por exemplo, vamos falar nesse tópico agora. Então, uma quizila de Obaluaê, de planta, pai. Eu vou. As quizilas de Obaloaê são todas as plantas que for de Xangô. Você não vai catar uma folha de. Se você for daqueles filhos de Obaloaê que tem até as peles grossas, que tem a pele que engrossa de tanto se pinicar, que esses são os filhos que tem axé de Obaloaê. Você não vai catar a folha de manjericão roxo, você não vai catar a folha da hortelã e esfregar na cabeça, que você está irritando o Xangô. Onde você Hum, pode ter a morte, filho. Agora eu falo uma coisa para você: tem muita gente. A Umbanda é uma religião muito nova, então ela é de comparação. Então os primeiros olhavam assim e falavam assim: Ogum é guerreiro, então Ogum tem que ter capa de guerreiro. Aí cata São Jorge, a capa de São Jorge é vermelha, então a vela tem que ser vermelha e as plantas dele tem que ser tudo vermelha. Às vezes não é assim, filho. Eu já vi muita gente. Você cata a nanã, as plantas da nanã são as plantas do ambiente dela. sim. Você vai colocar o quê? Você vai colocar taboa, a flor da taboa, as coisas daquele ambiente. Pode colocar até iguapé, você pode oferecer. A face d'água, tudo que é dela. Aí tem gente que fala, eu vou catar por associação. Vou catar a beterraba, porque a beterraba é roxa. E a cor de nanã é roxa. Mas aí nanã também é morte. Qual que é a flor que vocês gostam de colocar para defunto? Vocês gostam de colocar cravo de defunto? Aquela crisântio? E aquela parma. Pelo menos para defunto pobre é isso que coloca. Engraçado, Defunto pai. rico não sei o que vocês colocam. Pra Nanã, eu sempre imaginei que era a flor do boldo e a flor da Vitória Régia. Se bem É, que a de Oxum também também. pode. Mas por que você vai colocar o crisântio? Porque vocês enterram os defuntos com crisântio. Então, vocês botaram na cabeça que a oferenda tem que ser daquele jeito. É invenção. É invenção. Então, não é do ambiente dela. Então, não é porque Nanã está ligada no fim, na decantação, que ela vai estar ligada nas flores que vocês colocam no cemitério. Sim, Tem muita gente que inventa, filho. verdade, pai. Aí cata tudo que é planta. Cata só porque você acha que a Yansan. Eu dou sempre exemplo da amarela, que tem gente que dá cor amarela para Yansan. Aí vai dar um melão para Yansan. Mas o melão, essas frutas que tem semente por dentro, não é coisa da barriga da mulher, que é onde estão os ovários, tudo. Hum, As ovelhas da mulher que eu falo. Yansan de tudo, a única coisa que ela não foi ser boa mãe. Ela é guerreira, ela vai atrás, ela é nutriz, mas mãe ela não é muito. Seus filhos já nascem criados. Então, para que colocar melão? Tem muita gente que bota melão para Yansan e está errado. Então, tem que observar mais para saber o que colocar. Né? Porque começa a colocar invenção. Começa a colocar tudo por causa da cor. Tem gente que coloca vela azul para Oxum por causa do manto de Nossa Senhora Aparecida. Aí coloca. Isso daí, o povo inventa, filho. É como eu falo, cada um mexe a sua panela para o seu lado. Mas não tem muito de tradição. Tem que olhar
o que, que é de orixá? Tem muita gente que fala que uma planta é de um orixá e muitas vezes não tem, é só porque está olhando a cor. É Aí eu verdade. morango para algum, porque algum é vermelho, mas algum é vermelho, meu filho. Aí eu vou colocar para Xangô, que Xangô também é guerreiro. Mas, filho, mas não tem nem morango lá na África. Então você tem que olhar o que, que é de orixá e o que, que é da sua invenção. Sim, sim. E por ser uma cultura nova, pai, é por isso que eu prezo tanto essa conversa com o senhor, que eu tenho um pouco mais de conhecimento de tradição. Mas vamos pressupor, uma pressuposição, pai. Por exemplo, vamos pegar o caso do morango. Pode ser o morango como qualquer outra fruta. Eu, morango, como não existia na África, é uma fruta que não teria, digamos assim, uma quizila, que eu poderia oferecer, só que ela não teria um fundamento. Seria isso? É, não tem fundamento. É mais fácil você oferecer goiaba do que oferecer morango. Entendo. Porque, mas me orientaram a colocar morango para um determinado orixá. Não vai te causar nenhum dano aquilo, mas Não simplesmente não vai atrapalha, ter. mas também não tem fundamento. Sim, sim, É que nem eu vejo muita gente, meu filho. Tem que conhecer o orixá para jogar essas conchinhas que nem que meu cavalo joga. sim, Aí você chega, porque o papel aceita qualquer coisa. E agora essas maquininhas também. sim, Você vai olhar, qual que é, esse orixá é qual número? É o 7. Esse aqui qual que é? Número 5. Aí você faz aquela continha e você aprende, esse aqui come isso. Por exemplo, eu vou falar uma coisa para você. Sabe que Ogum gosta muito de aceitar de comida? Bagre. bagre, É, porque ele é caçador, ele é pescador. sim, Você não é só guerreiro, ele não está no meio do campo de batalha o tempo todo, ele é caçador. Ele caça junto com o Oxóssi. Você sim, enfia dentro da boca do bagre, tira toda a, a barrigada dele pela boca e assa na folha da bananeira. Aí isso aí, Ogum gosta muito. Não carece nem de botar sal nem nada. Então tira os espinhos do lado, oferece para Ogum. É a mesma coisa. Se você olha assim, então, tal número, tal cor, tal fruta. Porque você não está tendo intimidade com o orixá. Que muitas vezes é outro orixá que está te respondendo ali, você está botando na sua cabeça que é isso. entendo. Eu vou lhe dar um exemplo. Quando vocês lê carta, o número 7 não é o tal eu não sei o que é o 7. Eu sei que tem coisa com guerreiro. Aí Hum, você pega e quer jogar 7 na búzio. Mas não é a mesma coisa. Estão querendo misturar um conhecimento com o outro. Mas não é igual, filho. Cada um tem povo que acha que o número 7 é positivo, mas para outros povos o número 7 é negativo. O povo africano mesmo não se usa muito 7. entendo. E voltando um pouco, pai, na questão do jogo de búzio, muitas das vezes o jogo de búzio ele vai variar da mão que está jogando, que você pode estar recebendo o auxílio naquela fase da vida de um orixá, mas não ser o filho direto dele. Um orixá está ajudando você naquele momento, e daí fazer uma entrega errada e até mesmo uma feitura errada. E a pessoa pode endoidar se fizer errado. Sim, sim. Eu entendo, pai. O senhor me corrige se eu estiver errado, por favor. Que nós somos filhos de todos os orixás. Porém, temos os orixás que são responsáveis pela nossa existência aqui e agora. E quando nós temos uma determinada necessidade, outros orixás, que são nossos pais também, vêm para nos ajudar. A questão é de conseguir essa identificação de quem são os nossos responsáveis, para que aí sim não tenha essa dificuldade, esse problema de fazer uma coroa errada, vamos colocar dessa forma. Hum. Mas o jogo de búzios, dependendo da pessoa, ele não vai te dar isso. Isso seria somente convivência, pai. O senhor concorda com isso? Hum. Muitas vezes você já sabe qual que é eu vou falar a palavra código da pessoa, desde que nasceu você já sabe. Ela é filha de Ogum, Cunanã e mais. Ogum, Cunanã não vai ser nunca, viu, filho? Estou dando exemplo. Vai ser de Ogum com Oxum e Nanã, de umbigo. Se Sim. você tá
destinado no berço de ser daquele jeito, você vai ser daquele jeito. Mas muitas vezes vai ser o orixá que vai cuidar. Muitas vezes foi o Xumaré que cuidou do meu cavalo. Uma boa parte da vida dele foi o Oxum que cuidou. Oxalá foi o último que se mostrou. E quem que é o pai? É Oxalá. Sim. E é interessante porque algumas pessoas não conseguem ter essa visão, sabe, pai? Conseguem ter uma visão limitadora. Olha, o jogo que eu fiz deu isso, tá certo isso. Se você for outra pessoa, ela vai te falar e vai falar errado. Hum, Se fizer o Tardodu, desde o começo já dá para saber o que é o de nascimento. Então você já vai ter a pista de qual orixá que vai cantar um dia ali. Tem que ser um bom oiador. Aí desde pequeno você já sabe, por exemplo, que meu cavalo adora dendê, mas não pode comer dendê. Ele come dendê, fica 3 dias com dor de cabeça. Porque Oxalá proíbe dendê. Uhum. Quisilas agora, pai, de Oxóssi. O senhor falou as folhas de Xangô, mas também as de Xangô, pai, por favor. As quizilas de Xangô, Quisila de Xangô. de jeito nenhum pode ter siri, nem caranguejo. Uhum. De jeito nenhum. No, Xangô não vai comer em prato normal. Sempre que você vai fazer oferenda, tem que ser na gamela. Sim. Xangô não tem tanta. Xangô só não pode com coisa de Obaloaê. Você não vai colocar folha de mamona nas coisas. Mamona, sim, 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 sim. Se numa festa você vai dar comida para todo mundo, menos para o Obaloaê. Porque onde tem a vida não tem a morte, onde tem a vida não tem a doença. Xangô tem horror, filho, a sangue. Xangô tem horror ao hospital, tem horror à morte, tem horror a qualquer coisa de cemitério, tem horror a Egum. Xangô, quando a pessoa vai desencarnar, começa a ficar doente, é o primeiro que vai embora. É a energia da vida, ela vai embora. De Oxóssi, pai. Não pode botar nada com cabeça, Sim. de jeito nenhum. O certo é não botar coisa com mel. Sim. Aliás, com mel não pode. Você pode colocar até melado, de cana. Você não vai botar o mel. Não pode nada com abelha. Sim. Não pode colocar o cacho da abelha, aquilo traz horror no Oxóssi. Sim, sim. Os povos da Umbanda falam assim, o caboclo... Olha, filho, eu vou contar uma coisa para você. O papel aceita qualquer coisa. Eu sei que os caboclos aceitam mel, mas não significa que Oxóssi vai aceitar mel. Porque os povos pensam, muitos pensam, que todos os caboclos são de Oxóssi, filho. Não é. Não. Tem caboclo que é de Oxóssi, tem caboclo que é de Xangô, tem caboclo que é de Ogum, tem caboclo que é das águas. O caboclo que aceita mel é porque ele não serve na linha de Oxóssi. Porque ele vai por ressonância trabalhar com esses orixás. E ele vai respeitar. Porque na Umbanda de hoje em dia, os modernosos estão falando que não existe mais Quizila, mas existe. Quizila existe, filho. Sim. Eu tento, como eu posso dizer, eu não tenho o hábito de comer algumas coisas, simplesmente porque também não agrada o meu paladar. E recentemente eu tenho aprendido um pouco mais sobre isso, pai. Por isso que eu estou perguntando ao senhor, porque se você come alguma coisa que seja algo que seja uma quizila, que você tenha ciência disso ainda por cima, isso pode estar auxiliando num quadro negativo para você. Por isso que eu estou abordando dessa forma, pai. Cavalo meu é filho de Oxalá. Mas ele é muito curioso. Cavalo meu quer comer tudo que se rasteja, tudo que voa, tudo que nada. Esses dias estava comendo atrás da água viva. E disse que gostou. Aí ele tem muita vontade de comer a conchinha de Oxalá. Aquela lesminha. Sim. Não vai comer. Porque ele tem que respeitar os bichinhos do orixá. Aquilo é fundamento do orixá, pois ele não vai comer. E se comer, vai passar mal. E a vida vai para trás. Ele vai respeitar. Tá certo. De Iemanjá e Oxum, pai, por favor. Diz que filho de Oxum não pode comer ovo de pata. Ovo de pata, sim. Filho de Oxum não pode usar as coisas que Anção usa. A não ser que seja filho de Oxum virada, né? Se for aquela da Yansan Onira, do Oxum Apará, até que come com ela.
mas não pode usar nada que seja do contrário dela. Não vai usar cobre para Oxum, não Sim. vai usar coisa de cemitério na linha de Oxum. Iemanjá é a mais fácil de todas de cuidar, filho. Iemanjá aceita quase que tudo. O interessante, pai, é que também nesse quadro de Kizila, uma energia de erva, por exemplo, que seja Kizila com orixá, é um remédio para um outro. É, Aí vai do entendimento da pessoa que segue a religião, se é que ela segue, de perceber que aquilo vai fazer um bem ou um mal para ela e consumir pelo livre-arbítrio, se ela vai querer, digamos assim, entender se aquilo faz mal. No meu caso, pai, por exemplo, o paladar não agrada. Já então eu não como, por exemplo, nada de cabeça. E isso engloba orelha, língua, cabeça de peixe, nada disso. Mas porque também não cria, não tenho um desejo de comer isso. Mas agora eu vou falar uma coisa para você. Você sabe por que, que caranguejo não pode comer os filhos de Xangô? porque ele atrasa a vida, porque ele anda para trás, é isso, pai? Mais do que isso, o outro nome que você dá para o caranguejo, qual é que é? Quando vocês pensam naquelas coisas de astrologia. Câncer. O que Xangô é? Vida, não é doença, não, filho. Sim. Ah lá. E também porque ele também digamos assim, ajuda na decantação. É. Limpa o morto. Limpa o Mexe com morto. energia de que está morta. Então você não oferece. Se você for colocar camarão para Xangô, você tira a cabeça. Sim. E camarão seco para o baluaê, não é isso, pai? Para todos, quase, filho. Para todos. Todos, quase. Isso, digamos que é uma aula muito grande, tem me ajudado muito, pai, as suas aulas. Muito obrigado. Porque isso também vai me dar embasamento quando eu quiser auxiliar alguém. Não só para mim, né? Às vezes, se você fosse filho de Oxalá e você quer agradar, se for de Oxalá menino, você pode colocar aqueles merengue, como é que chama você? Suspiro, Sim. em cima do pratinho antes de colocar o algodão. Porque você está adoçando, porque você sabe que Oxalá é um orixá amargo, né, filho? É velho. Mas se você tem Oxaguian com você, vale a pena adoçar o menino. Uhum. Você pode colocar açúcar, mel. Interessante, pai. O mel ele vai para o Oxum também, não vai, pai? O mel vai para quase todo mundo, menos para o Oxóssi. Oxóssi. Sim. Olha que interessante. Por exemplo, nas flores de Obaluaê, para determinada cor, eu posso misturar ele também, pai? O Baloaê gosta de garapa. O Baloaê Garapa. gosta de garapa misturado com gengibre. Ele é usar garapa com gengibre, você faz uma mistura, uma garrafada, passa no corpo para tirar tudo que é impinge, tudo que é ruga, aquelas manchas que dá de pinta, ulceração, tudo que você tira isso. Por exemplo, se eu fizer essa mistura e deixar ela guardada numa cabaça, eu posso deixar ela, pô, ela vai ter uma função de mais ou menos quanto tempo, pai? Ela vai fermentar que nem vinho. É. Quanto mais fermentado, mais melhor ainda. Olha que bom, pai. Foi com isso que ele curou Oxóssi, que ele tirou o veneno da Das cidade. abelhas. Olha que interessante, pai. Tá aí uma coisa que eu vou deixar preparada aqui, guardado. A gente nunca Você sabe o dia nem que vai precisar dessa ajuda, né? tem Oi? tanto ensino, né, filho? Poxa, tem tanta coisa, pai, que eu quero aprender. Obrigado por senhor estar me ensinando. Eu vou falar uma coisa para você. Tem uma garrafada, Hum, você vai colocar folha de fumo, você vai colocar sar grosso. Tem uma planta que eu quero que você depois mostre para esses povos, que é a tal de rubim. Rubim? O rubim também, você chama ele também de para-tudo, porque serve para tudo. Você vai colocar bastante arnica. Aí você pode colocar arco dentro e deixa aquilo macerar. É o fumo de fumar mesmo, não é o fumo de folha, não. Se quiser colocar arruda, até pode. Mas essas são as plantas. Deixa lá, filho. O fumo pode ser qualquer fumo, não a folha que eu falou? O fumo de picar, de dar pro preto velho fumar. Ah, fumo de rolo. Rolo, é. Aí você vai colocar aquilo, eu chamo aqui de fuminho. Você deixa atrás da porta.
Ah, tô com dor no machucado. Joga aquilo que sara tudo. Ele puxa tudo que é furúnculo, ele cicatriza, e ele descarrega. É uma beleza. Pode usar para tudo. Tira dor nas pernas, tira dor no corpo, afasta mosquito, tira Então, dor de escada, serve para tudo. Escorpião, serve para tudo, meu filho. então eu posso tanto beber como tacar em cima de um corte, por exemplo. Não, nesse não pode beber porque vai ter arco. Mas para dor, para dores internas, então é Tudo, sempre aplicação externa sempre. tudo, é. Se Hum, colocar cravo, espanta escorpião também. olha que interessante. Conheço pessoas que moram em áreas que tem muito escorpião. É. Engraçado, eu achava que escorpião sempre morava e existia em lugares mais áridos, mas eles gostam de lugares úmidos também. Levanta umas duas teias aí onde você mora para ver se não aparece nos bairros daqueles grandes. Tomara que não, pai. É, O pai, quanto à questão agora de quem não conhece, não tem conhecimento nenhum da Umbanda, não tem conhecimento de nada, ele vai perceber qualquer coisa, qualquer alimento que faça mal a ele, através do paladar, através de um sentimento, através de uma intuição. Aí ele vai escolher ou não se ele come ou isso ou não come, ou o ele não vai filho ter percepção nenhuma. não é sempre que ele vai ter. O meu cavalo, ele tem Oxóssi também nas coisas da cabeça dele, não come nada com cabeça. Uhum. Mas muitas vezes é a cisma. É a cisma. Mas é só olhando na peneira que você vai saber se pode ou não pode com alguma coisa. Ah, entendi. Por exemplo, uma pessoa que biologicamente não tenha nenhuma, como é que fala? Alguma alergia a um determinado alimento. Ela come aquele alimento e passa mal. Então daí pra frente ela passa a evitá-lo. Seria um É, exemplo? mas assim, alergia ela pode estar fazendo mal para o corpo físico, mas às vezes aquela coisa não vai fazer mal para o corpo mental ou do corpo espiritual dela. Sim, sim, sim. Mas aí de uma forma ou de outra nasce a cisma, como o senhor falou, né? Não, não É, vou comer mais isso porque isso me fez mal. Já é um passo. é. Já é um passo. Pai, como eu consigo, por exemplo, ter a percepção de uma pessoa que está com um irmão negativo perto através da pele? Eu sei que isso é possível. Eu já tive algumas percepções quanto a isso, mas eu não posso afirmar com certeza se era a questão. Arrepia. Não, não é isso, pai. Alguns tipos de obsessão, elas se manifestam até fisicamente. Tem umas cascudas, começa a dar Isso, umas isso, cascas, umas escaras. isso. Ainda mais aqueles que tem mais com coisa de baluaê. A É, gente tiver, quanto mais egum por perto, mais cascuda a pessoa tá ficando. sim. Então, um banho, um chá para uma pessoa que está passando uma dificuldade dessa, que está com manchas na pele, que eu consigo identificar quando eu vejo manchas na pele, fora a sensação. A, a, a sensação iminente que eu já não começo a me sentir bem e existe essa percepção. Mas quando ela está atingindo o corpo da pessoa, eu percebo manchas e até algumas outras. Como é que eu posso dizer isso, pai? Não é somente mancha, mas também não é só ferida também. É como se fosse umas impinges, não sei. Hum. Olha, eu vou falar. Toma um banho, toma um chá de alecrim, Alecrim. água de chá de alecrim. Aí você vai pegar, fazer um banho de descarrego com pipoca, que é o do buru, que é Sim. as flores de Oxalá, O baluaê. Sim. descarrega isso. Você vai cortar um abacaxi, e a parte de dentro da casca do abacaxi você passa nessas partes das feridas, e você vai despachar bem longe esses do buru junto com as cascas da abacaxi. Depois que deixou isso, espera umas 2 horas, aí você pode tomar um banho de alecrim. Entendi. Então, depois de ter passado a casca do abacaxi, eu peço para ele ficar com esse emplasto por mais ou menos umas 2 horas. Depois eu mando ele tomar o banho de alecrim e deixar o alecrim agir, sem se enxugar.
E não pode. Aí tem que ficar 7 dias sem comer alecrim, 7 dias sem comer do buru. Tá certo. Aí o E povo pergunta por quê? Porque é assim. é a É o mesma, encanto. é a mesma questão do trabalho com a Finha da Figueira. É o encanto. Tá certo. Pai, eu até agora eu tô conseguindo abordar o que o senhor queria falar, pai. E, olha, filho, eu vou falar uma coisa para você, nem eu sei. É que eu gosto muito de prosear com você. Ô, pai, Então, eu também. um assunto puxa o outro. E aí a gente se enrola nessas cargas de roda, mas as povo acho que se interte com nós, né, filho? É verdade, pai. Porque também é muito conhecimento, pai. Muita coisa que a gente não tem que precisa. Sei que nada sei, filho, mas se você juntar a quantidade de bobeira que eu aprendi nesse mundo, é para alguma coisa deve servir. Ah, com certeza, pai. Com certeza Eu deve queria. É servir e hora, ajudar muita gente. Sim, você sabe que tem muitos irmãos que falam a linguagem de português, mas que é de outros países. Eu sim. ainda quero falar para eles das plantas que eles podem usar, porque nessa terra aqui não vai ter cambuquira do outro lado da lagoa, né, filho? Hum. Então, se eu gostaria de fazer um trabalho com abordando ervas que não são brasileiras, que estão. É, que aí eu vou falar que eles usam aquelas plantinhas liveira, sabe usar também as folhas da uva, sabe usar, eles vão usar muita menta, sabe usar basilicão. Qualquer hora eu quero falar para esses povos aí, se ele me entender a minha linguagem, para eles também, porque eles se interessam muito por essa religião dos seis. Entendi. Pai, então eu posso entender que o seu conhecimento que trabalha com ervas, ele não se baseia somente à nossa região, mas também a outras partes do globo. Se o senhor quiser, nós podemos fazer um trabalho, mesmo falando em português, que eu consigo fazer a tradução para que seja utilizado, por exemplo, plantas que só existem nos Estados Unidos, plantas que só existem no Japão. Agora dá um pouquinho de trabalho, mas eu consigo fazer uma tradução para que eles possam ter esse entendimento também. É. Tem muito povo rasgado que procura para Joaquim, você sabe, né, filho? Uhum. Cavalo meu atende, olha, muita gente do outro lado lá do mundo, e aí eles não sabem que planta que vai usar. E eu já aprendi com uma senhora japonesa, que ela ensinou no terreiro para mim como é que chama uma planta muito forte. Pode tomar banho de folha de bambu, que lá eu sei que tem. Você tem uma planta que chama chiquimim. Você pode usar essa tarde de chiquimim, que ela é sempre verde. Aí você pode usar essa chiquimim para tudo. E aí você pode usar também a tal da violeta, se tiver para aquelas bandas. A violeta serve até as folhas da violeta para comer, passará por dentro, angústia. Tem muita coisa, filho. Tem muito mistério, né, filho? Com Hum. certeza aquelas bandas devem ter das amoreiras, dessas plantinhas miúdas. Tem muita vitamina, dá para fazer descarrego com chiquimim, que nem eu falei. Então, assim, eu quero falar mais para todos o mundo escutar nessa linguagem que eu falo, mas porque você tem bastante macumbeiro para todo lado do mundo, graças a Deus, né, filho? É verdade. É, e como tem, pai? Estamos crescendo. É. Uma colocação interessante, pai. Como o senhor falou dos japoneses, a bebida padrão deles é o chá verde. Hum. O chá verde, pai, qual seria, digamos assim, o benefício que ele traria para ser adequado à nossa alimentação? Para tudo que você pode imaginar, ele vai, depois que você comer, ele vai ser digestório. Você pode tomar banho dele. Você pode passar na cabeça para passar dor de cabeça. Você pode, quando você não está podendo comer, vocês não tomam canja? Sim. Se você catar um pouquinho de chá verde, colocar um pedaço de peixe, um pouco de arroz, aquele é a canja deles. E é bom. E faz bem pro estômago. Agora eu vou falar uma coisa para você que não é para japonês, é para todo mundo, o mundo inteiro. O dia que você tiver com aquela azia, meu filho, que não sai de jeito nenhum, você já ouviu falar do chá da mesma coisa? Não, pai. Chá da mesma coisa eu não É. conheço. Você passou mal porque passou comeu demais e não é que você sabe. Então, assim, aí você olha, o que você comeu? Aí eu comi porco, comi salada, comi isso, comi aquilo. Você cata um punhadinho de cada coisa que você comeu, ferve, coa e toma com açúcar. Já que nós estamos fugindo da açúcar, toma com mel.
Você vai ver. Sara no instantinho. Olha que Chá da mesma, interessante. chá da mesma coisa. Seria o mesmo princípio de fogo contra fogo? É, é o chá da mesma coisa passado na química da espiritualidade. Passado pela. Eu vou falar de a quintessência da planta. Usando aquilo que te fez mal e agora vai fazer bem. Olha só que interessante. E isso faz todo sentido, porque a maioria dos antídotos contra venenos são utilizados com a base do próprio veneno. Trabalhado na água, trabalhado no fogo, trabalhado na transmutação. Verdade. Ô pai, obrigado. Não tenho palavras para dizer. É só obrigado, porque É muita coisa, né, filho? de todo o conhecimento que eu estou aprendendo aqui, que eu estou quebrando cabeça para aprender, mais esses que o senhor está me dando assim de uma forma tão acessível, olha só, muito obrigado mesmo. Mas é coisa dos antigos, né, filho? Então, assim, a gente ensina o que nós aprende. Mas não tem coisa mais importante do que vocês procurar os seus médicos também, né, filho? Sim, sim. Na minha época não tinha médico, né, filho? Mas se cuidava com essas coisas. Tá certo, pai. É, para nós finalizarmos aqui esse trabalho, que eu acho que o Fernando tem mais atendimentos para fazer também, pai. O... Me tira uma dúvida. Existe sempre um rito para uma planta? Existe sempre um rito para você fazer a utilização de um banho, para fazer a utilização do chá, para pessoas mais antigas que vão ter esse conhecimento. Para quem é novo agora e não tem isso, ele pode utilizar a oração que ele desejar para quando for fazer o seu banho de erva, quando for fazer a tomada de chá para ter a determinada cura, pai. Auxilia, amplifica a potencialização da energética, sem falar também na ativação do elemento. A oração, você pode fazer a oração que você quiser. A oração que você quiser. Até uma Ave Maria, pede para Deus abençoar aquele momento seu. Coisa que eu fazia no meu tempo e eu acho válido. Usar só uma faca para cortar as plantinhas. Eu não gostava de arrancar com a mão, que Uhum, machuca ela. Avisa a planta antes, sim. ó, vou cortar um pedaço do seu galho porque eu estou precisando cuidar disso. Aí você usa aquela faquinha para isso. Se for planta que vai, eu já falei isso para você, eu tenho certeza. Já. Se ela for soltar aquele puizinho dela, já leva um pouquinho de pó de canela para cicatrizar ela. Tem que cuidar com muito carinho. E você vai cortar. E uma coisa que eu gostava de fazer, se eu for coer uma planta, eu tô de camisa cobrindo os cotovelos e tô de calça, ou pelo menos aqueles calção que cobre o joelho. Respeito. Respeito. E se tiver usando o chapéu, tira o chapéu na hora de fazer o corte. Tá certo, pai. Toda essa ritualística que é algo muito simples, mas que demonstra um respeito com a vida que tá doando, se doando ali para ajudar a outra, né? Porque no dia que você não puder fazer oração, na hora que você catar aquela faquinha, o jardim todo já vai saber, ele vai fazer uma cura. Aquilo vira automático e o que você chama de deva, né, filho? Sim, elementais no caso. Eles já vão vir, já sabe, você não precisa nem falar nada, catou a faquinha. Cavalo meu usa muito uma faquinha branca, em forma de meia-lua, que coisa de feiticeiro que usa. Sim. Quando ele cata aquilo é mais que oração. As plantas todas já sabem que vai ter uma cura e as próprios espíritos daquele arma-grupo das plantas já Sim. se reúnem, já vem por caridade na mão da faquinha para trazer a cura. Tá Eles certo. gostam de ajudar. As plantas, ela sabe que ela vai ter o corte, mas ela sabe que ela vai brotar mais ainda, mais formosa. Verdade, pai. É um conhecimento que deveria ser mais adotado por nós, que mesmo que nós tenhamos uma ação que nos prejudiquemos um pouco para ajudar a outra, nós vamos ter a nossa vida em frente, seguindo bem pela energia da caridade de amor que fizemos. Não vai ser nada demais. Quando pessoas hoje em dia simplesmente viram a cara para você para não te dar um bom dia, né, pai? E só me toma cuidado com folha de pinhão roxo, que ele Hum, é muito forte e muito fraco. É que nem arruda, muito forte e muito fraco. É, cuidado que ele some nos tempos durante o inverno, mas cata as folhas de baixo, não cata as folhas de cima que você mata a plantinha. tá certo, pai. Olha, muito obrigado mais essa vez. Sei que não devo agradecer a um Bento, mas é um coração que está muito feliz com esses ensinamentos que o senhor pôde passar hoje, viu?
Então, já que hoje se pode se agradecer, então eu estou agradecendo. E eu espero que esses fios, na minha simplicidade, possam fazer uso. E eu queria dizer que quando vocês sentem saudade do nego, o nego também sente de vocês. Tá certo, pai. Com Deus me vim, com Deus me vou, viu, filho? Que assim seja, pai, sempre.